Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PS propõe hoje uma ferramenta para monitorizar e melhor conhecer os espaços florestais. Uma proposta que, no fundo, pretende atualizar a informação produzida nos dois documentos que a antecederam, considerando as alterações à situação atual da floresta madeirense, dado a várias condições, a várias situações, alterações económicas, por que não dizê-lo, alterações políticas, alterações essas que têm vindo a alterar o potencial das florestas e das técnicas utilizadas na sua conservação, mas também na sua rentabilidade. E é, de facto, pertinente conhecermos melhor os nossos espaços florestais, particularmente em três eixos fundamentais. Na caracterização dos usos de solo e da sua ocupação, na caracterização e quantificação dos recursos e povoamentos florestais, mas também na avaliação do estado e condições dos nossos recursos florestais. E, naturalmente, com uma especial preocupação pela floresta Loura e Silva, que, como sabemos, e apesar de ter mantido a grande parte dos seus processos ecológicos e biológicos naturais, está sob pressão de várias ameaças, incluindo o aumento do risco de incêndios ou a expansão de espécies invasoras. E há, de facto, uma lacuna nestas medidas, dadas as mais recentes ameaças que atingiram o nosso património florestal. E eu falo, naturalmente, dos grandes incêndios que, felizmente, e repito, felizmente, estão a diminuir muito graças ao helicóptero de combate aos fogos, implementado graças à pressão da oposição desta Casa e quem não se lembra das célebres frases sociais-democratas deixa arder. Mas é também devido às pressões e ameaças das alterações climáticas, da proliferação de espécies de fauna e flora invasora, que, infelizmente, o Governo Regional falhou em prevenir e falhou em combater. Quer as pragas, quer as espécies de caráter invasor, que deveriam ser rapidamente erradicadas, identificadas primeiro e depois, posteriormente, circunscritas e erradicadas, mas, infelizmente, houve também uma falha neste processo. Houve, de facto, uma grande falha em termos de atuação nos últimos anos. Não é novidade para ninguém, já o dissemos várias vezes, esta falha, inclusive, já foi amplamente divulgada internacionalmente. Basta ler o último relatório da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, sobre o estado da Loura e Silva, para lermos, por exemplo, e cito, a alocação limitada de fundos que leva a uma aplicação limitada das medidas de gestão foi apontada anteriormente como uma preocupação. E várias ameaças existentes indicavam um nível inadequado de respostas da administração. Fim de citação. Mas também os relatórios da IUCN referem que, e volto a citar, as respostas relacionadas à monitorização e controle de espécies invasoras poderiam ser ainda mais fortalecidas, fazendo ainda referência ao facto de não ter existido qualquer monitorização independente dos resultados da implementação do Plano de Gestão da Loura e Silva da Madeira, nem uma avaliação específica da eficácia da gestão, apesar das mesmas monitorizações serem obrigatórias, são obrigatórias no quadro da Diretiva Europeia Aves e Habitat da União Europeia. E não sou eu que o digo, uma vez mais, é a avaliação feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza num relatório técnico-científico internacional sobre o estado de conservação da floresta Loura e Silva e a avaliação da perspectiva da conservação. E, como sabem, penso que todos nós sabemos, a IUCN é um organismo parceiro da Unesco. Portanto, não é só a posição desta Casa, são as mais altas instâncias de conservação do mundo a dizer que existem lacunas preocupantes nestes planos de controle e que é muito pertinente manter a monitorização, a identificação e monitorização dos nossos espaços florestais e o maior fortalecimento do conhecimento e do controle das invasoras. Mas, como vimos há poucos dias, a região, aqui nós somos peritos em fazer as coisas ao contrário, e a região tem tido esse exemplo e está na vanguarda de fazer as coisas ao contrário, e até já nos damos ao luxo de proteger algumas espécies exóticas invasoras com decretos legislativos aprovados por esta Casa, subscritos por esta maioria parlamentar, e o que é de facto impressionante. E não posso deixar de dizer que, não raras vezes, a Secretária Regional do Ambiente, outros tantos diretores regionais, presidentes de institutos e etc.,
usam o chavão conhecer para proteger e preservar. É um chavão que fica muito bonito nos discursos, faz sempre assim umas capas engraçadas, dá assim alguns destaques na comunicação social, são uns bons soundbites. E o que se pede neste diploma é exatamente isto. Que se permita atualizar a informação para melhor conhecer, para conhecer com rigor e exatidão quais têm sido as evoluções nos perímetros e nas áreas florestais. No fundo, o que nós queremos é que se passem dos chavões para os atos. De que forma têm-se expandido as invasoras? De que forma têm sido utilizados os dinheiros públicos e qual o sucesso das ações de erradicação de invasoras e de reflorestações com espécies autóctones? De que forma é que essas ações, que durante os últimos anos têm custado muitos milhões de euros aos contribuintes madeirenses, de que forma é que essas ações têm contribuído ou não para a melhoria da segurança dos cidadãos e para a sustentabilidade ambiental da floresta? É isto que se pede neste diploma. E nós entendemos que, mais do que um chavão, mais do que um clichê ambiental, esta frase, conhecer para proteger e preservar, que inclusive está em algumas publicações da própria Secretaria Regional do Ambiente, esta frase tem de ser uma realidade para a região. E dadas as alterações profundas que aconteceram nos últimos 8 anos nas nossas áreas florestais, que afetaram consideravelmente o estado e as áreas da floresta, é importante esta avaliação ambiental e política às estratégias florestais para melhor conhecer. E se não têm medo da avaliação política, então aprovem esta medida. É tão simples quanto isso. Aprovem esta medida. Se têm tanta certeza de que a estratégia é correta e está a tomar um bom sentido, aprovem esta medida e vamos ver, em termos de inventário florestal, quais os resultados eficazes. Só para terminar, entendemos que esta é uma proposta pertinente e que irá permitir uma maior proteção e salvaguarda e preservação destes espaços para os nossos filhos e para as futuras gerações. Muito obrigado.